Fala, prof. Tudo na paz? Algum dia durante uma aula presencial você percebeu que os alunos lá no cantinho estavam muito interessados em qualquer coisa, menos na sua aula. E aí você percebeu que eles estavam lá dando algumas curtidas em algumas fotos, em alguns pequenos reels e outras coisinhas lá no Instagram. E aí você se pergunta, cara, como é que eu faço para competir com esse Instagram? Mas quem disse que você tem que competir com ele? Deixa o aluno usar o Instagram na sala de aula. E aí agora você deve estar pensando assim, você está maluco, né? Aluno usando Instagram durante a aula. Sim, o aluno usando Instagram durante a aula. Eu vou te mostrar como é que isso pode ser feito. Fica aí que depois da vinheta eu vou te dar um exemplo do que aconteceu na minha aula. Enquanto isso, compartilhe o vídeo com seu colega. Então, prof, eu vou te mostrar agora como é que você consegue usar o Instagram a seu favor, tá? Você consegue usar os stories do Instagram para fazer atividades do tipo quiz, por exemplo. O quiz nada mais é do que um questionáriozinho de perguntas ABCD, nesse caso, porque o Instagram só te permite 4 respostas, não é? Qual que é o único inconveniente? É que você tem que preparar esse questionário no dia anterior, de preferência, ou no período anterior à sua aula. Porque o Instagram ele mantém esses stories por 24 horas. Então, se você preparar com muito tempo antes, no momento de chegar na aula, as perguntas já não vão mais estar disponíveis. E para você fazer na hora da aula, ela vai te tomar um tempo. Então, prepara antes, coloca os stories lá, deixa rodando. Se algumas outras pessoas responderem antes, não tem problema, o que me interessa são seus alunos, né? Você só não divulga isso para eles naquele momento, né? E, o ideal é você fazer isso à noite, se você tiver aula de manhã. Por que fazer à noite? Porque provavelmente eles já vão estar dormindo e aí você não vai ter problema do aluno perceber lá que você preparou as perguntas e querer responder antes da hora, né? Mas é uma coisa assim muito fácil de fazer. Como foi que eu preparei essa atividade, né? Eu preparei a atividade, então, fazendo um vídeo de abertura, chamando os alunos para responderem as questões, na verdade, e depois eu fui colocando questão por questão. Então, cada questão dessa é um story. O vídeo é o primeiro, a primeira pergunta é o segundo, a segunda pergunta é o terceiro e assim por diante. Então, só para a gente ter uma ideia, olha essa telinha do lado. Eu salvei o meu stories aqui para poder usar ele depois, ele está em destaque, né? Esse é o videozinho que eu criei. E aí, eu fui colocando essas perguntas aqui, tá? Aqui estão todas as perguntas que eu utilizei, não vou ficar mostrando uma por uma, né? Não é essa a intenção, mas eu vou mostrar para vocês como é que isso te ajuda depois a dar o feedback para o seu aluno e inclusive a discutir as questões com o seu aluno, tá? Vamos clicar aqui, eu vou clicar aqui nessa célulazinha aí, que está bem embaixo do nome, ainda tem algumas questões aqui. Tá? Então, essa primeira questão, se ele clicar lá, eu não vou conseguir responder, mas o aluno consegue. Ele vai respondendo. E aqui embaixo da questão, reparem que tem uns iconezinhos ali, visto por, nesse caso, aí, 17 pessoas. Se eu clicar nele, ele vai abrir para mim quantas pessoas viram aquela questão e aí ele vai me dar alguns dados interessantes, como esses que aparecem aqui, ó. Quantas pessoas marcaram essa opção, quantas marcaram essa e quantas essa, né? Qual é a opção correta? Aquela que eu deixei marcado aqui, que aparece aqui em verde, ó, tá? E aí o que eu tenho que fazer? Aqui embaixo, se você observar, tem o nome dos meus alunos. Eu não vou descer toda a tela, porque não nos interessa esse momento. Então, eu sei que essa aluna aqui marcou a resposta correta, colecistoquinina. Já a segunda aluna aqui respondeu secretina. Ela errou. E aí eu vou fazendo isso com todas as questões, né? Se eu passar aqui para o lado, ó, eu verifico as outras questões. Então, conforme eu vou mudando aqui, eu vou tendo as respostas em cada questão e quem respondeu o que em cada questão. O que você pode fazer, se você quiser, é montar uma tabelinha do Excel prévia, lá já com o nome dos alunos, e marcar as respostas. E aí você pode avaliar quem acertou a maior parte, quem errou mais, né? Para você ver aonde você vai focar a sua discussão na disciplina. Quando eu preparei esse quiz, eu já preparei pensando em usar da seguinte maneira. A minha aula estava dividida em 2 partes. A primeira parte era uma outra atividade, que a gente ia fazer a discussão, e na segunda parte eu usaria o quiz. Então, o que eu pedi para que eles fizessem? Que eles respondessem esse quiz num tempo de 45 minutos, porque obviamente eu queria que eles lessem, que eles pesquisassem, né?
e aí a gente voltaria para a aula, né? E a partir de então eu faria a correção dessas questões rapidamente, a partir dessa ferramenta que eu estou mostrando aqui para vocês, e poder ver as respostas de cada um, e faria a discussão com eles, né? Em todo momento eles ficaram logados na aula, não desligaram, não saíram da aula, tá? E aí eles terminaram, eu pedi para eles 15 a 20 minutos para eu poder organizar essas respostas. Depois que eu organizei as respostas, eu voltei para a aula e comecei a discutir questão por questão, né? Eu perguntava para eles a resposta, por exemplo, da questão 1, eles respondiam e aí eu questionando, por que é essa resposta? Por que não é a outra? Por que não é a letra A? Por que não é, né? E a partir daí, então, o feedback que eles me deram foi muito maior. Ao final da aula, inclusive, eles ficaram muito mais, vamos dizer assim, contentes com o resultado do que numa aula normal, né? Eles gostaram muito mais desse tipo de aula do que uma aula onde você faz a interação com eles, mas onde eles são mais passivos, vamos dizer assim, né? Onde eles interagem perguntando e tal, mas que eles não têm uma participação mais ativa, né? Então, no Instagram você pode utilizar sem medo nenhum, ele vai te dar um feedback bem legal, tá? Você vai ter esses resultados, e se você analisar direitinho o que eles mais erraram, né? Você pode pegar por questão, por exemplo. Qual a questão que eles mais erraram? Eles erraram a questão que fala sobre, sei lá, vamos pegar o assunto aqui de fisiologia. O impulso nervoso dentro do sistema digestório, como é que ele ocorre dentro do sistema digestório, qual é o tipo de onda que se propaga, né? Então, tudo que está relacionado ao sistema nervoso específico do sistema digestório é onde eles estariam com o maior problema, por exemplo. Eu sei que eu tenho que voltar na minha próxima aula e focar em cima desse ponto. Ou, se eu puder fazer essa análise rapidamente durante a própria aula, eu posso focar na própria aula, na hora de fazer a discussão, tá? Então, eu tenho certeza que se você adotar esse tipo de atividade, você vai ter um retorno bem legal por parte dos seus alunos, eles vão gostar bastante da aula e você vai se sentir até mais motivado para fazer outras vezes. O importante é não ficar repetindo muito a mesma atividade, porque isso daí também sai da novidade e acaba cansando, não é? Mas conforme você vai dando uma olhadinha maior no Instagram, você vai vendo que tem vários recursos que você pode utilizar, não é? Inclusive, pedir para que os seus próprios alunos criem materiais para postagem no Instagram, voltado para o conteúdo da sua disciplina, tá? Então, não fique com medo de usar, não. Às vezes fala assim, eu vou propor algo assim, de repente vocês vão achar que é uma atividade boba. Não vão achar que é atividade boba, tá? Essa minha atividade foi feita com alunos de um curso universitário, terceiro semestre do curso de enfermagem, tá? E eles adoraram. Então, não fica com medo. Usa. A tecnologia está aí. Ela está para você usar, para trabalhar a seu favor. Não tenha medo de usar, tá bom? Por hoje é só, até uma próxima.